Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe uma coisa que tava todo mundo me pedindo pra mim comparar, que é pra falar sobre a base da Ruby Rose, tá? Eu achei ela no site da Ruby Rose e não consegui achar no 25 por R$ 5, como estava todo mundo comentando, tá? E tive que comprar ela pelo site da Ruby Rose. Pra mim não foi assim uma coisa, nossa, que caro, porque eu comprei outras coisas no site, enfim, tá? Mas assim, ela no site pra mim ela custou R$ 10, que é o preço padrão dela no site. Você encontra mais barato lá na 25, tá? E a minha cor é a L4. Eu comparei ela com outra base, que é a base da Mary Kay, só pra vocês verem a diferença de uma base pra outra. A base da Mary Kay não é porque é a base da Mary Kay que eu tô falando dela não, tá? É porque é a base que eu uso no meu dia a dia e até pra mim mesmo ver a diferença, tá? Então se você quer saber a minha opinião, vamos ver até o final do vídeo. Então, gente, desse lado aqui eu vou aplicar o primer, tá? Da Ruby Rose por todo o meu rosto. Eu aplico assim, só um pouquinho. Se eu achar necessidade de passar um pouco mais de produto, eu passo, tá? Eu acho que ele espalha bem, é gostoso de passar. Sinto que ele é um pouco oleoso, não sei depois que ele secar como que vai ser, tá? Mas ó, o pinguinho que eu coloquei já dá pra espalhar por todo o rosto, tá? Eu não vou passar muito no olho porque depois eu vou aplicar o primer de olhos. Então assim, este lado aqui é o lado do primer, tá aplicado. Olhando assim não dá muita diferença, ele dá só um viço pra pele, deixa a pele um pouco mais, que nem eu falei, com um aspecto, não um aspecto oleoso, mas ele dá um pouco de brilho pra pele. Ele tem sim uma textura um pouco oleosa, mas se você encosta assim na pele, ele tá seco. Eu não sei explicar a sensação que dá. Tá? Deste lado agora eu vou aplicar o primer da Bara Minerals. Também só um pouquinho, esse primer da Bara Minerals, ele é um pouco mais transparente, tá? O outro ele é branco, da Ruby Rose, e o da Bara Minerals ele é mais transparente, siliconado. Esse daqui ele tem uma textura siliconada. Ele espalha bem no rosto também. Vou dar uma aproximada aqui pra vocês. Ele espalha bem também. Eu sinto que ele é um pouco mais siliconado do que o da Ruby Rose. O da Ruby Rose, eu sinto ele mais seco na minha pele. Esse aqui, ele é um pouco mais oleoso. Não sei se oleoso seria a palavra, mas a minha mão escorrega bem mais. Escorrega com bem mais facilidade do que com esse aqui, ó, da Ruby Rose. Já tá seco, ó. O da Ruby Rose. Pronto, agora vamos à base. Desse lado aqui eu vou aplicar a base da Ruby Rose, tá? A minha cor é a L4. Não consegui uma cor muito próxima da que eu utilizo, porque eu não gosto de tons rosados, então os tons pra cima da Ruby Rose é um pouco mais rosado. O L3 da Ruby Rose eu acho que seria um pouco rosado, mas eu não gosto do efeito dele na minha pele, tá? Então eu peguei o L4. L4 ele fica um pouquinho um tom acima, tipo mais claro da minha pele, só que depois que eu aplico o pó tá tudo certo, tá? Então vocês vão sentir um pouco de diferença entre a base da Ruby Rose na cor pra da Mary Kay, mas a diferença é mínima, tá? Porque a da Mary Kay também que eu uso é um fundo amarelado. Então eu peguei um pouquinho aqui, com auxílio de um pincel. Eu vou espalhar no rosto, tá? Não se assustem se ficar muito claro. Eu vou usar um pincelzinho assim de topo reto. E vamos lá. Um pouquinho você já consegue
espalhar no rosto todo, tá? Ela tem uma cobertura bem boa. Sinto que ela é um pouco clara, mas depois eu tenho que sacar de Gasparzinho. Porém, depois ela dá uma escurecida. Então, eu não vou mentir pra vocês, eu já testei essa base antes, tá? Já tenho a minha opinião formada sobre ela. Gente, ó, tirando a cor, olha a diferença pra esse lado. Trazer pra cá, assim, tá? Pra esse lado que tá sem. Eu acho que ela já tem até cobertura de corretivo. Pra você que não tem muitas olheiras, ela cobre muito bem o fundo das suas olheiras, tá? Então é isso, base da Ruby Rose aplicada, eu vou pra base da Mary Kay do outro lado. A base da Mary Kay eu prefiro aplicar com o dedo, tá? Eu não vou usar o mesmo pincel pra mim ser bem fiel à cor da base. A base da Mary Kay ela é um pouco mais líquida do que a da Ruby Rose, por isso que eu prefiro aplicar com a mão, tá? Não sei se vocês já conseguem ver a diferença. A da Mary Kay eu acho ela bem mais próxima do meu tom, tá? Mas nada que depois uma misturinha não resolva. Uma misturinha aí com a da Ruby Rose. Eu não sou muito fã de misturinha para quando eu tô indo trabalhar. Não sei se vocês conseguem já ver a diferença na cobertura de uma base pra outra, tá? Eu gosto muito da base da Mary Kay, é uma base que eu utilizo pro meu dia a dia. Mas a da Ruby Rose também é uma base muito boa. Pelo menos assim, a parte de cobertura dela em comparação à base da Mary Kay, as duas estão um pouco bem próximas. Eu ainda acho que a da Ruby Rose, não sei se é porque eu tô com um tomzinho mais acima, mas a impressão que eu tenho é que ela também cobre um pouco, até mais do que a da Mary Kay, mas... Porque quando eu uso a da Ruby Rose, eu não sinto a necessidade de aplicar outra camada. E quando eu tô com a da Mary Kay, às vezes eu aplico até 2 camadas. Então eu vou passar mesmo aqui pra vocês verem, tá? Que é o que eu costumo fazer no meu dia a dia, eu costumo usar. Esse aqui vai abrir aqui embaixo. Dar uma sentada com a mão também aqui da Ruby Rose. Mas assim, se você perceber, elas já estão um pouco até próxima da cor. A da Mary Kay é um pouco mais escura, né? Ela já tá um pouco mais parecida com o meu tom. A da Ruby Rose ela é um pouco mais clara. Você vê que na luz da câmera ela já tá um pouco mais chamativa, né? Mas eu olhando aqui perto no espelho, a cor das duas ela já tá bem próxima. A da Ruby Rose já deu até uma escurecida, tá? Então, minha opinião, tá? Eu vou terminar de fazer o rosto e volto aqui pra poder dar minha opinião pra vocês, tá bom? Vou finalizar a make. Já volto. Não sei se vocês deram pra perceber, tá? Mas a base, elas estão quase equiparadas em relação à cor, tá? O lado da Ruby Rose, pra mim, aqui, eu olhando no espelho, ela tá muito parecida com o lado da Mary Kay, tá? Eu finalizei a base, assim,
finalizei a maquiagem com uma maquiagem que eu faço no meu dia a dia, que é só dar um retoque na sobrancelha, passar um batom mais discreto e uns cílios. Às vezes eu nem coloco cílios, só passo máscara de cílios, enfim, tá? Nem passei sombra. Eu tenho aqui sim o primer da Ruby Rose, mas eu vou testar ele em outra ocasião com vocês em vídeo, tá bom? Quando eu estiver fazendo uma maquiagem que eu preciso de primer, enfim, tá? E é isso, a minha opinião. Vou até colocar uma aqui do lado da outra, tá? Pra me falar das duas. Enfim, a base da Ruby Rose, ela tem uma ótima cobertura, tá? Eu olhando aqui, enquanto eu tava fazendo a maquiagem, o que eu achei? Que o primer que eu usei da Ruby Rose, ele ajuda, ele facilita assim na aplicação. Quando eu tô passando ela sem o primer, ela fica mais seca. Agora, ela tá seca, ela continua seca, só que ela tá com um pouco mais de brilho na pele, tá? Acredito que seja por causa do primer, porque esse primer aqui, deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Que eu reparei de diferença, tá? Sumiu. Então, ele não promete muita coisa, tá? Ele é um pré-maquiagem facial, ele fixa, hidrata e define a cor da base, a cor da pele, enfim, ele define os poros. Não sei se seria fechar, porque eu não senti que ele fechou os meus poros, tá? A única coisa que eu achei que ele ajudou foi na aplicação da base pra ela não ficar tão seca na pele, não ficar com aquele aspecto de, ai, pele ressecada, tá bom? Mas assim, é uma base boa sim pro dia a dia, tá? Eu já testei ela anteriormente pra me ver a questão de duração. Ela tem uma duração boa se você selar ela com pó, tá? Aqui eu selei ela com um pó médio da Ricoste. Os dois lados eu fiz com esse pó da Ricoste, tá? Esse também é um pó bem baratinho, que você também encontra super acessível no 25. E eu achei que ela é uma base bonita, ela fica uma base seca e ao mesmo tempo ela tem um brilho, tá? Então, gente, por 10 reais, por 5 reais uma base assim, tá muito barato, tá? Este é o lado que eu costumo usar no meu dia a dia, que é com a minha base da Mary Kay. Ela já é uma base extremamente seca. Quando eu uso no meu dia a dia, eu não acho a necessidade da aplicação do pó, tá? Mas como hoje eu apliquei o pó no rosto inteiro, pra mim ver a reação da base da Ruby Rose, eu apliquei um pouco na base da Mary Kay, mas não tem necessidade nenhuma, tá? A única necessidade é que se você aplicar aqui, que eu sinto quando eu estou com a base da Mary Kay, de aplicar um corretivo, eu sinto a necessidade porque eu acho que ela não cobre tanto. Ela tem uma cobertura alta sim, só que pra mim tem uma cobertura boa, eu aplico 2 vezes. Já a base da Ruby Rose, eu não sinto a necessidade de aplicar corretivo. Lógico que se eu aplicar vai ficar muito mais bem coberto, mas a base da Ruby Rose ela já tem uma cobertura bem boa, tá? Ela é uma cobertura de média para alta, se você souber aplicar. Eu acho que a aplicação dela não tem necessidade de você aplicar 2 vezes. Se você quiser para cobrir um pouco mais, se você gosta já da pele, tipo, pá, uma pele bem reboco, você aplica, nada contra. Gosto também, gosto bastante quando eu tô fazendo pra pele pra noite, tá? E é isso. Esse tom é um pouquinho acima. Eu vou fazer uma misturinha depois, tentar ver uma misturinha com alguma base que eu consiga deixar ela um pouco mais escura e que eu não precise ter a necessidade de escurecer ela com pó, mas tudo na vida é desse jeito, não é mesmo, meninas? Então, essa base pra mim, ela tá uma base super aprovada, tá? Indico sim vocês comprarem, vale super a pena. Por esse preço, eu acho que até hoje eu não vi uma base que tem essa cobertura por um preço de 5, 7, 10 reais, tá bom? A base que eu uso, que é a base da Mary Kay, ela tá 60 reais no mercado. Eu tô chorando, que já tá acabando. Eu choro sim, porque eu acho que 60 reais é caro quando eu encontro uma base, gente, que é barata e tem o mesmo efeito, sabe? Imagina o pessoal que tem costume de usar essas bases da MAC, enfim. Eu não tenho costume de usar esse tipo de base no meu dia a dia, tá? Meu dia a dia é Mary Kay. E uma coisa que eu também queria mostrar pra vocês que eu tô usando é esse Probentol, tá? Eu tô passando sempre no começo das minhas maquiagens. Eu acho que quando eu não passo, eu sinto a diferença muito grande. Então eu acabo substituindo os primers por ele, tá? Eu não tenho costume de usar primer no meu dia a dia. Eu utilizo ele, eu espirro, ele espera ele secar, ele deixa a minha pele bem sequinha, fecha um pouco até dos meus poros, eu acho que deixa a pele bem hidratada. E aí eu faço a minha maquiagem, tá? Hoje, só pra mostrar pra vocês a diferença do primer da Ruby Rose, que eu apliquei o primer, enfim, tá?
Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá like nesse vídeo para ajudar aí na divulgação. Um beijo e até o próximo vídeo.